Olá, a paz seja com todos. Hoje eu me vejo obrigado a fazer esse vídeo falando sobre não perder a oportunidade do Natal, né? E é isso mesmo, vocês vão entender no decorrer do vídeo que eu estou dizendo. Porque assim, eu me vi na obrigação de fazer esse vídeo porque eu vejo muita desinformação nos cristãos novos na fé e uma geração de cristãos aí que acham que essa data não é para Deus, né? Ou seja, para alguns cristãos, tem um dia no ano que Deus não pode ser glorificado, tá? Ok? Para alguns cristãos. Então só um pouquinho, vamos começar esse vídeo com a escritura, tá ok? Vamos para a Bíblia, né? E eu separei um texto aqui que eu me identifiquei muito na hora quando eu vi a necessidade de fazer esse vídeo. Epístola de Judas, o verso 3 diz assim, aqui vocês estão vendo aqui. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa epístola aqui de Judas, ela é bem assim apologética, né, em torno da defesa da fé. E eu me identifiquei muito com esse texto na hora, porque assim, eu estava preparando, vocês sabem que o vídeo 008, eu falei sobre a contaminação plástica e eu falei no 008 que faria o próximo vídeo, com relação entraríamos no tema do autismo, né? Mas assim, puxa vida, eu me senti obrigado, como diz Judas aqui, a batalhar pela fé. Por quê? Porque hoje, esse vídeo que eu estou gravando é dia 23 de dezembro. E o que eu vejo de gente assim falando que é o Deus pagão, a data de Deus pagão é dia 25 de dezembro, né? O Deus Mitra e Yung Yang lá dos chineses lá, Tammuz, é um panteão aí, né? Ou seja, o dia 25 de dezembro é para os demônios, tá? Para alguns cristãos. Não é para Deus. Ó, não é para Deus. Esse dia 25 de dezembro, para alguns cristãos, você faz assim, ó. Você deve se isolar dentro de casa, ficar trancado e deixar que o mundo lá fora corra. Não fala, não. Shhh, não fala de Jesus. Shhh, não fala de Jesus. Não fala do nascimento dele. Não. É para dar glória pro demônio. Para alguns cristãos é, tá? Então, como eu comecei com a Bíblia aqui, que eu me vi obrigado a mudar um pouco o assunto para defender a fé, vamos continuar na escritura, né? E vamos abrir a nossa escritura. Eu convido todos os irmãos, deixa eu ver aqui, Colossenses, capítulo 4 e verso 5. Se você quer pegar uma Bíblia aí para ver, particularmente sempre quando forem ver um vídeo meu, já fiquem com a Bíblia na mão, tá? Algum momento, eu vou citar a Bíblia em algum momento. Eu vou passar a ler, tá? Vai dizer assim, ó. Colossenses capítulo 4, no verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Algumas traduções dizem remir o tempo, né, de aproveitar o tempo, né, salvar o tempo. Mas aqui na minha está escrito assim, ó, ficou muito claro. Portai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitai as oportunidades. Esse vídeo aqui, para quem está me vendo, em especial, é para os cristãos. Aproveite as oportunidades. Por quê? Porque se você sair na rua, agora, vai no centro, onde for, você vai encontrar duas coisas, tá? As lojas vão estar bombando, vendendo coisinhas para Natal. E o que são essas coisinhas? Tu vai ver presépio, né? Tu vai ver, claro, você vai ter a concorrência, porque lembra que nós estamos no mundo capitalista, ou seja, vai ter coisinha assim em torno de Papai Noel. Por que Papai Noel, Renato? É um deus pagão, do demônio. Não, calma. Porque Papai Noel, a ideia é dar presente, né? Eu tenho a história do Papai Noel, mas não vou prolongar aqui no vídeo. Então assim, Papai Noel dá presente. Que o mundo capitalista que nós vivemos é vender. Então presente é bom, que saia bastante. Então você vai encontrar duas concorrências aí fora.
falando muito sobre Papai Noel e presentinhos e coisas em torno dele, mas, tu vai ver algumas coisas que, óbvio, o mundo é assim mesmo, é capitalista, e que bom, porque se fosse socialista seria muito ruim, muito pior, tá? Então ficamos com o mundo capitalista, que é dos males o menor, tá? Porque o mundo ideal somente é no milênio com o Senhor Jesus, né? Então no mundo capitalista você vai ver vendas em torno da pessoa, ok? Da pessoa de Jesus. É o caso que eu falei do presépio, que vão estar vendendo, né? Vão estar vendendo algumas histórias infantis, inclusive preparado nessa linha de Natal mais Papai Noel, né? Você vai ter essas duas coisas. Só que tem um negócio. Você não vai ver ali um bonequinho de Mitra vendendo no Natal. Você não vai ver alguma história, algum conto infantil sobre o solstício, tá? De verão. Você não vai ver alguma coisa em torno de Tamuz. Não. Você tem alguma referência que os mundanos têm sobre Jesus, ainda que tateando com muita dificuldade, fazem imagenzinha, coisinha assim, e você vai ter essa coisa capitalista em torno do Papai Noel, né? Em torno de venda de presente, brinquedos e outras coisas mais. Olha só, você tem... Deixa eu aproveitar. Você tem duas linhas para seguir. A linha totalmente capitalista da coisa e uma linha que traz uma imagem aqui desfigurada e borrada da pessoa de Cristo. Qual o teu papel como cristão, meu irmão? Você tem que chegar e fazer assim, ó, peraí. Ó, eu teve uma reportagem é que eu tô aqui num cenário que a gente fala mais assim no tete a tete, não tô com o computador aqui. Uma reportagem na Gospel Prime que cresce o número de pessoas que não sabem o significado do Natal. É a oportunidade de ouro do cristão de falar de Jesus. Falar, ó, tá vendo aquele bonequinho ali? Aquele lá, ó, que tá numa manjedorinha e tem aquelas pessoas em volta? Pois é, essa data representa justamente o nascimento daquele que Deus enviou ao mundo para salvar a todos. É isso que representa essa data. Só que o que os cristãos estão fazendo? Eu falo uma parte dos cristãos, tá? Estão fazendo. Estão invocando o nome dos demônios. Não, mas originalmente é o nome do... É o demônio X, é o demônio Y, H, a data é para ele. Os cristãos estão fazendo propaganda pro demônio. E olha só, vamos ver um exemplo bíblico de aproveitar oportunidades? Porque eu já citei Colossenses 4, verso 5, falando, ó, se portai com sabedoria com os de fora, aproveite as oportunidades. Não falei? Não lemos? Agora vamos ler mais um texto, tá? E vamos ver como é que se aproveita uma oportunidade dessas. Olha só. Atos, livro de Atos, capítulo 17, verso 22. Vamos ler todo mundo junto. Se tiver uma Bíblia aí, já vamos passar a ler, tá? Deixa eu ler aqui, posicionar direitinho aqui. Ó. Eu começo a ler, tá? Então, Paulo levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos comunico, vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para anunciarem a Deus se, porventura, tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito. Portanto, dele também somos geração. Paulo aproveitou... Paulo para alguns, para o religioso para alguns, religioso é um cara que é do sistema.
Paulo é do sistema, tá usando o deus pagão lá, o altar feito por um deus pagão. Que é isso, Paulo? Pecador! Paulo é oposição controlada. Ah, Jesus. Não, e olha só, ele fala uma coisa fantástica. Ele aproveitou uma sacada. Paulo é um cara muito inteligente. Ele teve a sacada de dizer assim, ó, de pegar a frase de um dos poetas gregos que diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele pegou uma frase de um poeta que tinha um conceito de si, que ele lembrou de Deus, que é verdadeiro, é verdade mesmo. Em Deus nos movemos, vivemos, movemos e existimos. Se Deus não existe, nada existe. A razão da existência das coisas é porque Deus existe, ok? Porque Ele é real, né? Porque eu costumo dizer, as coisas, o mundo só existe porque Deus mantém essas coisas existindo, certo? O mundo espiritual é muito mais real que o mundo real. Porque o mundo real veio das coisas espirituais. Veio do mundo espiritual. Veio de Deus que é espiritual. Então o mundo espiritual é muito mais real que o mundo real. Parece, vamos dizer assim, alto isso, né? A gente entrar nessas conversas. Mas essa é a verdade. Mas tudo bem. Eu peguei um exemplo de Paulo se utilizando de um altar a um Deus que eles não conheciam, porque o que os atenienses pensavam? Bom, tem algum Deus aí que a gente talvez não conheça. Vamos fazer um altar que é dedicado a esse Deus aí. É esse Deus. E Paulo teve essa sacada brilhante, cara, é isso mesmo. O Deus que vocês não conhecem é o que eu estou anunciando para vocês. É o dono de toda essa parada aqui. O mundo só existe por causa dele. Tá? Vocês só podem conseguir ter uma faísca de pensamento, ou uma fagulha de ideias, e a respiração só entra na boca de vocês por causa que esse Deus, que é o todo-poderoso, o verdadeiro Deus e único Deus, é Ele que permite isso. Vocês estão debaixo de uma graça, a gente chama de graça comum, né? Graça comum é essa graça que Deus permite que as pessoas possam respirar e mesmo blasfemando o nome dele. Estão debaixo dessa graça de Deus por um certo tempo ainda, né? Deus é muito longânimo, né? Com essas pessoas, muito paciente. Por isso que Deus é bom, né? Então veja que Paulo aproveita a oportunidade. E qual é a oportunidade do cristão agora? Olha, a oportunidade agora, e é a que nós encontramos, nascemos, já estava estabelecida, que tinha uma data no ano que o mundo, ainda que o mundo rejeite a Deus, tudo, mas ainda que tateando reconhecem que essa data se refere ao nascimento da pessoa de Cristo. Não, mas não é a data dele. Não é, tudo bem, a gente não vai mentir nas nossas pregações, vamos falar a verdade, podemos falar tranquilamente a origem do Natal sem problema nenhum, a origem da data, aliás, né? Das datas anteriores e por que o Natal se estabeleceu sobre elas. Porque no século IV, o cristianismo se via nesse enfrentamento com esses deuses pagãos, que no dia 25 tinha essa questão do solstício de verão, né? E as pessoas faziam oferendas a seus deuses aí. Tem um panteão de deuses aí que muitos citam que nasceram nessa data, etc e tal, né? É engraçado até pensar que um deus nasce numa... vamos dizer assim, não é que nasce, né? Mas ele surge do nada, né? Numa data, né? É muito engraçado porque quando nós lemos a Escritura e Jesus nasce, e ele mesmo fala em João capítulo 17, que ele era antes da fundação do mundo, né? Antes que houvesse mundo. Glorifica meu Pai, com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Né? Mas tudo bem. Mas por que nós não pegamos essa data, né? E abafamos os outros demais deuses. Na verdade, o dia 25 de dezembro se tornou uma data de humilhação para os outros deuses e para as outras entidades, né? Por quê? Porque nós recordamos de Deus enviando ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E é muito interessante isso, porque essa data específica, fala do Deus eterno se fazendo presente em algum momento da história e vindo de uma maneira que nós pudéssemos apalpá-lo e pegar, abraçar e estar com ele. Ao passo que os outros deuses, eles surgem ao longo da história nessa data. Isso é uma coisa muito curiosa. Ou seja, nem os outros deuses pagãos, nem para ser Deus que preste servem, né? Porque eles são alguma coisa, não são Deus. Né? Então, assim,
eu vejo que nós perdemos muitas oportunidades. O Natal era para a gente glorificar e dar glória a Deus. Lembrar diariamente. O ideal é lembrar diariamente de Deus todos os dias, viver uma vida devocional a Deus, né? Eu vou deixar eu aconselho, né, um link para quem quer ter devocionais diários no YouTube, né? O canal do pastor Maciel, né? Eu vou deixar, acho que um link abaixo, é legal, todo dia ele manda um vídeo novo, o canal dele devocional, mensagem a Deus. Todo dia a gente está refletindo, né? Sobre a grande obra de Deus, do Senhor Jesus na cruz, sobre, como devemos ser pessoas mais tolerantes umas com as outras. Muito legal, o pastor fez um trabalho excelente no canal dele, eu vou indicar, tá? Acho que eu vou deixar no link abaixo. Pastor Marcel. E assim, né? Os cristãos estão dando um tiro no pé. Eu vejo uma parte dos cristãos dando um tiro no pé, negando de ter oportunidade de poder levar a palavra de Jesus às pessoas. As pessoas vão olhar Eu acabei de falar sobre a Gospel Prime, que as pessoas estão, conforme está chegando o Natal, elas não sabem mais o que significa do Natal. Será que não foi a confusão causada por todos esses cristãos aí enaltecendo o demônio nessa data? Poxa, já estava tudo estabelecido. Natal ser uma data, né, dedicada para Deus, né, especificamente, né, dedicada para Deus, assim, com mais ênfase, né, especificamente, inclusive, sobre a passagem do que nós lemos no início dos nossos evangelhos, sobre o nascimento de Jesus Cristo, né? Olha só a bondade de Deus ao mundo dando seu Filho, olha só que coisa linda isso. Por que falar de outros deuses pagãos se já foram abafados ao longo da história? Qual a lógica disso? Não faz sentido. Então, só quero abrir um texto bíblico antes. Só abrir um pequeno texto bíblico só para a gente ler juntos aqui. E fala assim sobre João capítulo 17. E no verso 5 vai dizer assim: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Você lembra que Isaías falava sobre o Cristo que viria? Que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, o ideal, é óbvio, no mundo ideal, nós fôssemos realmente perfeitos, o nível de adoração diária a Deus, de dedicação, seria todos os dias da nossa vida, e deve ser. Você tem que louvar a Deus com a sua vida diariamente. Ah, mas o dia 25 não. Esse é do demônio. Esse deixa pra lá, Renato. Esse não. Não fala de Jesus que nasceu nesse dia, não. Não. É de Tamuz, é de Mitra, desses demônios todos. Sério que os demônios têm um dia especial? O Pai da eternidade tem que ser aclamado todos os dias, porque Ele é eterno. Até o infinito, nós vamos morrer, estaremos com Ele, adorando a Ele, glorificando Ele para sempre. Sempre. Então pegue uma data dessas como Natal, ok? E enalteça mais o nome do Senhor. Enalteça, lembre as pessoas que há um Salvador. Essa vida, esse mundo terrível que está aí, de sofrimento, de dor, a gente sai cansado, volta cansado, temos brigas e coisas, esse mundo terrível tem fim, tem solução isso. E vai ter um fim. Nós vamos estar com o Senhor em paz no futuro. Enalteça o Senhor. Enalteça o Deus de todas as coisas. Tá? Aquele que traz a paz, aquele que é o nosso descanso e aquele que tem nos guardado e nos amado. Tá ok, cristão? Tá me ouvindo, cristão? Você que se diz cristão, enalteça a Deus nessa data. Tá ok? Não fica quietinho, ó. Não, é do demônio. Que isso?
Então assim, Deus abençoe a todos, tá? Fiquem na paz, não quero me prolongar no vídeo para não ficar muito cansativo, mas aconselho, esse aqui é o vídeo 009, o vídeo de número 10, 010 vai ser em torno do tema que eu anunciei no final do vídeo 08, que é sobre o autismo, tá ok? Deus abençoe, fiquem na paz e boas festas. Feliz Natal!